Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Então, a gente está vendo aqui a referência das mãos, mão direita, veja, Keter, Rohimá, né? Hesed, Tiferet e Netzah. Aqui tem a mão direita e aqui tem a mão esquerda. Quando se pega o potezinho na mão, o que acontece? Se enche, ela está segura na mão direita, ela é jogada para a mão esquerda. Isso não é literal, isso tem a ver com recepção, em doação, etc, etc. Então, e aí, quando você joga para a mão esquerda, quer dizer que o seu sentimento melhor, o seu sentimento do lado direito, ele cobriu o lado esquerdo. E aí, quando você lava a Gevurah, exatamente, ela vai trazer, então, essa limpeza. Tá vendo? As sefirotes, elas são limpas e elas jogam a água. A água é o quê? A água não é água, é Maín e Kuvim, ou águas de Hassadim, águas de misericórdia. Quem é que joga essa água? Nós jogamos sobre os nossos atos e o Eterno joga sobre a nossa vida. O que é a base para isso? É ter o quê? Uma churran, tá vendo? Uma churran, uma mesa aqui em Malhut, uma vida plena de Torá. É lógico que isso vai se capilarizar nas nossas mesas, as mesas têm que ter estudo de Torá, as conversas têm que ter estudo de Torá, o que é um pouco difícil, né? Aqui no nosso plano, no nosso mundo. Isso só é possível caso a gente ande com pessoas de Torá, mas a maioria das vezes a gente não anda com pessoas de Torá, a gente anda com pessoas comuns, então não vai ter Torá. Até, inclusive, existem algumas coisas que a gente sabe no meio da nossa própria família, se a gente começa a falar de Torá, o que dá? Dá problema, não é? Dá problema porque as pessoas não querem escutar palavras de Torá. Não, isso já não cabe mais, já não pode mais, é pecado. O Novo Testamento transformou a Torá num pecado. Quem está debaixo do jugo da lei, né,
sendo que a lei é muito mal interpretada, quem está debaixo do jugo da lei, etc., aquela coisa toda, que vós não estáis mais sobre o jugo da lei, etc. Então, veja, isso não tem nada a ver com Torá. Então, a mão, está vendo que também é tirada da palavra Iad, a palavra Iad que começa com Yud e um Dalet. Um Yud e Dalet, Dalet 14, está aqui ó, a palavra Iad, a gente tem uma construção aqui da palavra Iad, e toda a Torá vai começar com essa Iad, né? Veja, então, Iad, 14, também o nome Davi também tem Gematéria 14, Dalet, Vav, Dalet, 14, que também é mão. O Dalet é Lecidelet, em aramaico é porta, e essa porta com Vav aqui, ó, e outro Dalet aqui, ó, veja, o nome Davi. O nome Davi não é aquilo que as pessoas pensam, tá vendo? É uma porta que vai atravessar Vav e vai chegar em Dalet. Como se faz isso? Estudo da Torá. Continuidade de estudo e entendimento da Torá. É o que a gente está tentando fazer aqui com vocês, mostrando essa conexão com a Torá. Falado tudo isso, a gente agora vai continuar com a leitura do Zohar, onde nós paramos. Veja, a mesa de uma pessoa deve estar limpa, pois o corpo deve se aproximar para comer seus alimentos apenas com autolimpeza, ou seja, limpa de recepção. Uma pessoa tem que evacuar primeiro, antes de comer o alimento da mesa pura. Então, ela tem que limpar toda a sujeira, né? Isso espiritualmente. É lógico que fisiologicamente também, né? Porque o santo bendito seja ele, quer o alimento que ela prepara para ele, tá vendo? Ou seja, os estudos da Torá, as doações, as mudanças internas, a fim de que ele não se aproxime da mesa de vômito, tá vendo? Então, ele não vai se aproveitar dessa mesa de vômito, sujeira, que é o segredo do outro lado, tá vendo? Esse é o mundo negativo da recepção, para que o outro lado não receba nada da comida desta mesa santa de Torá. Depois que a pessoa tiver comido e recebido prazer, ela deve dar parte do resto para esse outro lado, para as clipotes. Tá vendo? Exatamente. O que é? É a água do dedo, aquela sujeira das mãos, que ela deve dar para aquele lado, pois ela é a porção que ele precisa. É certamente uma obrigação, porque é obrigatório e eles habitam em seu lugar, de obrigação, ou seja, é o clipote. Pois é obrigado a cada pessoa dar-lhe essa parte, portanto, não é necessário fazer uma bênção sobre a água do dedo, porque não há bênção desse lado. É usual, né, no Natilat Yadayim, não no literal, você lavar as mãos, as pontas do dedo, né, segue-se um processo ali ritualístico. Primeiro lava-se a mão esquerda uma vez, passa-se o vaso para a mão direita, esquerda lava-se a direita, e assim sucessivamente, intercalado em 3 vezes. A água que sai ali de baixo, na tigela, ela é dada para o lado negativo. Veja, o que significa? É que não deve restar nada de recepção, e até mesmo essa recepção, que é o ego, ela deve ser oferecida lá para o outro lado. Exatamente, porque a metáfora, aqui, o segredo é o quê? É que aqui nas pontinhas das sefirotes restam ainda desejo de recepção, porque nós somos 100% recepção, altamente egoístas, está vendo? E tudo que sobra aqui na pontinha do dedo, das unhas, está vendo? Ela deve ser descartada, é do outro lado, não nos pertence. Então, inclusive, o cabalista, ele doa aquilo que não é dele para o outro lado, ele não pode deixar de dar para o outro lado, e isso não é que agora eu vou fazer essas coisas, né? Vou pegar resto de comida, etc. Eu vou doar toda a minha essência de recepção, não é? E foi o erro que o Caim cometeu, ele não entregou a parte do outro lado e acabou, então, causando um grande curto-circuito, tá vendo? É preciso, realmente, até a pontinha das unhas,
lavar. E essa é a metáfora, né? Essa é a metáfora do livro lá da história de Abraão. E Abraão lavava as mãos dos anjos, lavou os pés. Quando a gente está vendo a história de Abraão, naquela história lá, que ele está na cabana, não é? Veja, a gente deve compreender que ali, quando ele está no seu local, ele está em Malhut, não é? Ele está em Malhut, está falando de Malhut, está vendo? Tudo é uma grande questão, uma grande metáfora. E quando ele está em Malhut, o que vai falar para ele? A gente viu até ontem na aula falando um pouco sobre isso. O que falou lá na aula? Falou que o Abraão sabia, não é, que ia ser, que o Jacó ia nascer consertado. Não é? Então veja só que coisa incrível. Quando a gente tem aqui a árvore sefirótica, e a gente sabe disso, a gente tem três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando aparecem esses três homens, deixa a gente fazer um desenho aqui para ficar bem legal. Quando o Abraão ele está ali na sua cabana, né, no seu orel, né, ele tem ali que ele está, não construindo ali, esperando Isaac, né? Isaac ele vai representar o Abraão. É uma representação, veja, ó, de Hesed. O Isaac é uma representação da Sefirá Gevurá. Tá aqui, ó, Gevurá. E aqui está do ladinho de Gevurá. E o Yaakov é uma representação de Tiferet. Veja, nada tem a ver com a literalidade. A gente só está botando eles aqui para vocês entenderem, né? Ó, cada um representando, independente das vestimentas e do tempo, cada um representa, não é, uma sefirote aqui, olha, exatamente, ele é Tiferet. Vamos só diminuir um pouquinho aqui esse bonequinho para a gente botar ele dentro de Tiferet. Ó, olha só que legal, não é para você dar cambalhota, ó, tá aqui, olha. O outro é Abraham, esse é o Tsahak, que está de verde, ó, que legal, esse aqui tá até com a uma luva de boxe, que é o Abraham. Metaforicamente, só para a gente montar aqui o que a gente quer, ó, o Abraham está aqui dentro, e o Tsahak está aqui, ó. Esse Tsahak é bem moderno, tá vendo? Ele está aqui dentro, exatamente aqui da nossa Sefirote, aqui, olha, que legal, Gevurá, tá vendo? Temos aqui três patriarcas, Abraham, Isaac, que é Gevurá, e temos Yaakov, né? O que acontece quando o Abraham ele está na sua cabana? Ele está lá na cabana, ele recebe três anjos, né? Então ele está lá na sua cabana, no seu orel. Vamos ver se a gente acha aqui uma cabana, olha. Tá difícil de achar aqui, ó. Ah, vamos botar essa aqui tá legal, né? Parece até uma roupa, ó. Então ele tá lá na sua cabana, tá com todo mundo lá, o seu filho Ismael, todo mundo, e aí ele tá lá debaixo da cabana. O que acontece? Vem três anjos e aparece para ele aqui, olha, dentro da cabana de Abraão. Abraão tá aqui, né? Vamos pegar o Abraão aqui. Nosso Abraão moderno, ele está dentro da cabana, lá, está lá debaixo dentro da cabana, e aí aparecem três anjos para ele. Esses três anjos que são falados, veja, vamos ver aqui o que está acontecendo ali, não é, com Abraão, e como o Abraão, não é, ele está sendo mostrado ali, veja, por isso que a gente está fazendo todo esse cenário aqui para vocês poderem ver, não é? Peraí, aqui, caramba. Vamos fazer por parte para a gente poder. Então, veja, olha, Abraão está lá na sua casinha lá, está lá quietinho. Aí vão aparecer o quê? Vão aparecer três anjos para Abraão. Três anjos. E esses três anjos, eles têm um papel. Olha, está até dando cambalhota aqui. Esses três anjos, eles têm um papel, e esse papel era mostrar alguma coisa a Abraão, né? Olha, tá difícil de pegar aqui, gente.
Vamos, desceu, tá vendo? Foi difícil, mas desceu. Olha só. Então tá aqui. Nós temos, ó, Iakov, nós temos já Yaakov, né? Ou Issahaque, quer dizer, e temos agora Abraão. Mas Abraão já estava lá embaixo esperando, veja. Qual é o anjo que está aqui na coluna direita? Os anjos começam a partir de Zerampim, né? Aqui em cima, outra coisa, os anjos vêm a existir, todos eles vêm a partir de Zerampim. Eles não estão, não é lá nas esferas celestes. Aqui em cima está a alma dos justos, que são superiores aos anjos. Veja, então, o que que o Abraham ele vê, né? Ele vê os anjos, ó, Rafael, que é o anjo da água lá do direito, Gabriel, que é o anjo do rigor do lado esquerdo, e aqui no meio o anjo da cura, que é Rafael. Um anjo veio trazer a notícia do nascimento de quem? De Issahaque. O outro anjo, lógico, se Issahaque nasceria, ele já tinha Ismael, não era que ele era alguém sem filho, depois na frente ele vai ter mais filhos com a sua esposa, mas aí nasce aqui a promessa. Qual é a promessa que nasce aqui? Que essa árvore sefirótica, ou seja, ele viu, o Abraham viu, Hesed viu, ele viu Gevurá e viu o Tiferet, que é Issahaque e Jacob, todos três completos. Ou seja, Abraham recebeu uma promessa do Eterno de que toda a sua prole se consertaria. Quem é a prole? Todo mundo que tem a alma. Onde é a cabana do nosso querido Abraham? Aqui em Malhut. Por que é em Malhut, Moré? Porque tudo foi construído em Abraham. Se a gente abre no livro de Bereshit, no livro de Bereshit vai estar o que lá para a gente? Bereshit 2:4, se não me falha a memória aqui, está escrito o quê? Que tudo foi criado em Abraham. Logo, nós temos um pensamento de que, poxa, se tudo foi criado em Abraham, não é verdade? Então, Abraham é um Deus. Olha, e não deixa de ser uma verdade, porque Abraham é onde tem o nome El, em Gematria 31. Então, veja, exatamente aqui nessa palavra aqui de Abraham, essa é a história, ó, dos céus e da terra. Quando foram criados, quando Deus os fez, os céus e a terra. Os céus e a terra aqui são metáforas para o quê? Recepção, terra, e os céus é doação. Essas são as histórias dos aspectos de recepção e doação da humanidade, porque nós somos puro desejo. Tudo que nós fazemos nesse mundo é por desejo. E aí o que acontece? Temos o rei pequenininho aqui. Reorganizamos as letras, como já fizemos em outra vez, e vemos em Abraham, né? Então, Birri-Barã, o rei pequeno. Por que o rei é pequeno? Porque o rei é pequeno porque ele representa as letras grandes, são os mundos superiores de Neshama, as médias, que são a maioria da Torá, são nível de Zerampim, e as letras pequenas são o quê? São Malhut. Então, veja, tudo aqui foi criado em Abraham. O que significa Abraham? Abraham segue-se Aleph Beit, tudo foi feito pelo alfabeto hebraico através de Ram, que é o quê? As forças supernais santas. Ou seja, o mundo supernal criou o nosso mundo. Não significa que Abraham é uma pessoa. Então, quando a gente está vendo aqui no nosso slide essa construção, não é a construção agora de que esses três patriarcas desceram e estão habitando aqui, né? Ele vê ele mesmo, veja, as três sefirotes. Então, nós substituímos isso por três sefirotes. O que representa três sefirotes? Planetas, internalidade, nossas sefirotes internas, e mundos espirituais, porque temos várias sefirotes. Então, a conexão aqui da própria cabana de Abraham, porque se você parar para pensar, mas como assim? Não é em Hesed? Aqui também nós temos a cabana de Abraham. Lembrando que aqui a gente está falando de um grau acima do nosso mundo, que é o mundo de Asiá, não é? A gente sabe, eu até tinha falado para vocês, né, que a gente ia trazer aqui, relembrar aqui 2 níveis de alma. Por quê? Porque a gente tem 2 níveis de alma, né? Esses níveis de alma, ele é falado aqui no Reencarnação em Judaísmo. Esses 2 nomes são chamados de Nefesh. Um é Nefesh Barrami. Vamos ver aqui, ó, conferir para vocês verem, né? Nefesh. E são 2 níveis de Nefesh, ó, veja.
Um é Nefesh Ha-Bahamit, tá vendo aqui? Vamos aumentar um pouquinho para vocês verem, ó, Nefesh. Ó, o nível mais inferior da alma, menor de todo, é chamado de Nefesh Ha-Bamit, que é a alma animal. O nível dessa alma é explicado como físico do espiritual, ou seja, nosso corpo físico, tá vendo? A outra alma é chamada aqui, ó, uma vez que você supera esse nível animalesco, a alma da pessoa alcança uma esfera mais elevada da alma, a parte da alma que é chamado de Nefesh Hashli, tá vendo? É a alma intelectual. Então, há uma diferença entre essas duas Nefesh. Uma Nefesh é Nefesh Habamit, a alma animal, e a outra, não é? Ó, Nefesh Ha-Bahamit, a gente não errar aqui, e a outra é aqui a Nefesh Ha-Shirli. Uma é intelectual e a outra animal. Esse primeiro nível de alma é o que todo mundo, é uma pequena fagulha dessa alma que tem aqui nesse mundo, nesse Malhut. Veja, esse Malhut é o Malhut abaixo desse Malhut. Quando a pessoa começa a surgir, seguir e chegar no próximo, ele começa a gerar uma alma. Aí é que entra um problemão. Ninguém tem alma, gente. Ninguém tem alma superior. Todo mundo tem esse primeiro nível de alma que a gente viu aqui, ó. Esse nível aqui, ó, Nefesh Habamit. Esse mundo animal, essa alma animal, todo mundo, um pequeno fragmento da alma que dá à pessoa a vida, morre e acabou. Sabe o que é acabou? Acabou, pode ser quem for. Morreu e recebeu do eterna vida, recebeu essa vida, viveu bem, pode ter sido um empresário, pode ter sido um grande guru, pode ter sido o que for, acabou. Pode ter sido vovô, vovó, não tem essa coisa, acabou. Acabou, 0%. Não tem mais o que fazer para esse corpo. A alma que já estava no mundo superior, porque é isso que acontece, as almas estão lá. Se você se ligou a ela, aí já é outra coisa. Você está começando a formar uma alma. Esqueça tudo que foi falado para você de salvação, que alguém morreu para você, que Deus é bonzinho, que isso e aquilo. Eu não estou falando que Deus é mau. Eu estou falando que existe um processo. Existe uma churrã, existe uma mesa, existe uma cabana, existe todo um processo espiritual para se fazer. Muitas pessoas podem se assustar com o que a gente está falando aqui, mas se as pessoas não têm uma alma, e a pergunta é quanto nós estamos nos empenhando para explicar isso para as pessoas? Porque as forças espirituais antagônicas à Torá existem, elas não são fáceis, não é? Se fossem fáceis, a gente não estava aqui até hoje. 6.000 anos, não é? Um processo bem sério, um processo de 6.000 anos. É um processo que tem que ser muito bem analisado. Por quê? Porque a coisa não é brincadeira. Então, a gente deve entender esse processo e seguir em frente para explicar essas coisas para as pessoas. Imagina, a pessoa está lá, acha que tem uma alma, já está ligado à Rua, Neshama, e que vai ser salva, fica presa naquilo ali, mas segundo os Zohar Kadosh, não formaram nada. Quem formou essa Malhut, veja, a gente tem duas Malhuts aqui, gente. Duas Malhut, essas duas Malhuts, não é? Uma não tem nada a ver com a outra. Uma é o nível mais básico, não é? A gente está vendo aqui, ó, é um nível mais básico, um nível menor que é chamado de árvore do bem e do mal. Veja, a pessoa está aqui no nosso mundo, não é? Ela acha que está aqui, que agora alguém vai vir salvar ela, e que está tudo certo, e principalmente se ela não crê mais na Torá, e aí, ó, ela está aqui separada, tá vendo? Ela não se unificou lá em cima. Ela está com nível
inferior da alma. Esse nível Nefesh Habahamit, ele morre, ó, é uma alma animal. Veja, é o físico, é a criação do espiritual, mas não está ligado lá em cima. O nível superior, Nefesh Hashli, né, a alma intelectual, essa é que vai começar o trabalho, através do nível do intelecto. Começa a se trabalhar, abrindo mão do ego, aí o réu, tá vendo? Aí sim, ó, tá vendo? A cabana vai estar aqui. O Abraham, quem é Abraham? É resto de amor, vai estar pronto para receber todo mundo. Depende, viu? Você falou lá, olha, se o Abraham vê que as pessoas que vão entrar no seu churram, vão entrar na sua ali na sua, participar da sua churram, participar da sua arca, que a Torá é Malhut também. Aqui é a arca sagrada, porque Zerampim é a Torá. Então, ele tira essas pessoas da casa dele. Não, aqui não. Aqui a gente vai conversar de Torá. Ou isso é sério ou isso é brincadeira. E aí é Torá, 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 Torá. E aí a gente chega a um nível, não é, que a gente vê a responsabilidade da questão da Torá em si e qual é a responsabilidade que a gente tem em relação. Fora isso, Moré, mas pô, também, né, Moré? Poxa, aí o senhor tem que entender. Poxa, a gente está num mundo tão diferente, tem Big Brother, tem a Fazenda, Moré, o WhatsApp, toda hora. Eu adoro conversar, adoro ler Terrilim, eu adoro, sabe? Olha, a gente viu. Existem níveis, o maior é estudo de Torá, o intermediário é leitura de Terrilim, e o outro é mesa impura. Tá, tem que ver se você não está na mesa impura. Tem que ver se você se associou totalmente à Torá. E se não se associou, que pode acontecer para qualquer um de nós, tem que se associar, tem que se estudar, tem que se buscar. As pessoas estão começando a dar mole e não estudar de madrugada. Alguns talvez estejam doentes, outros entram, saem, não estão entendendo ainda o processo, não entenderam mesmo, não entenderam. E aqueles que acham que entenderam, talvez ainda não estejam entendendo. Talvez ainda não estavam. Veja, uma mesa santa, uma mesa de estudo de Torá e uma mesa de demônios. O que separa isso? Diz o Zohar, uma casca de alho. Uma casca de alho. E imagina o que é uma... Sabe aquela casquinha que a gente descasca, o alho sai aquela pele fininha? É aquela pele que é a divisão entre esses mundos espirituais dentro do ser humano. Segue-se aqui, então. Portanto, uma pessoa deve ter cuidado para não dar a comida que está em sua mesa para aquele vômito imundo, só o resto. E ainda mais seus intestinos devem estar limpos, claro. Isso é bom para a saúde e bem-estar do seu corpo. Portanto, a mesa deve ser consumida em pureza, como aprendemos. Um espelha o outro, né, gente? Então, veja, a gente está falando de mundos espirituais e a mesa também deve ter estudo de Torá. Essa mesa fica no templo, para que haja comida nela e para tirar a comida dela. E não deve ficar vazia, nem por um momento. A outra mesa, do outro lado, é a mesa do vazio, e não deve ser dada um lugar em local sagrado. Portanto, a mesa do templo não deve ficar sem comida. Ou seja, o Shulchan Malhut não deve ficar sem estudo de Torá, nem por um momento sequer. E não deve haver um lugar defeituoso, porque a bênção do alto não está presente em lugar que é defeituoso. E falta, né? E é falta. Por quê? Olha a ideia aqui, ó. Se tem falta de Torá na mesa, se tem a falta de presença divina, logo os maus convidados chegam. E aí eles vão se impregnar nas unhas, nas sefirotes, nas pontas das unhas das pessoas. E essa é a santa mesa do bendito santo seja ele, e a mesa que a pessoa abençoa diante do santo bendito seja ele, também não deve estar vazia, porque não há bênção em um lugar vazio, não pode faltar estudo de Torá. Há 12 pães que estão sobre a mesa do santo bendito seja ele, ou seja, e veja, que é Malhut.
O que existe sobre aqui? As 12 letras sagradas dos nomes das tribos, não é? Estabelece o segredo do pão, que é o segredo do rosto, ou seja, as 12 faces que estão em Zerampim. Essas 12 faces são metaforizadas tanto por Hesed, que é o braço direito, Gevorah, que é o braço esquerdo, Netza, que é a perna direita, e Od, que é a perna esquerda. Por quê? A ideia aqui é a seguinte: olha, nós temos um braço, temos uma mão, aí há uma divisão entre a mão e o antebraço, e depois, da parte superior do braço, aí existe 3 separações. Então, temos 3. 3 mais 3, não é? Então, a gente tem 6, os 2 braços, 6. A perna segue a mesma coisa, coxa, não é? O membro inferior da perna, e o pé, mais 3. Então, são um total de 12 divisões. Isso está falando, então, de Hesed, de Gevurah, Od e Netza, ou Netza e Od, na ordem correta. Pois bem, também são questões que devem ser implementadas e entendidas, porque dentro de cada Sefirot existe um grupo de anjos, existem controles espirituais. Veja, então, estabelecemos o segredo do pão, que é o segredo de um rosto, ou paninho, ou face, as 12 faces que estão em Zerampim, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Malhut, que são as 4 faces dos seres vivos, né? Aí aqui já vai estar fazendo uma ligação com Ezequiel. A face do leão, a face do boi, a face da águia e a face do homem. Cada um delas é combinadas de 3 faces, a saber, leão, boi e águia. E são 12 faces. Portanto, né, cada um tinha 4 faces, ou 3 faces, perdão. Isso também faz uma alusão aos 12 meses do ano. E eles são chamados de o pão, né, da face, porque o alimento e o sustento do mundo, que é Malhut, vem dessas faces supernais de Zerampim. Portanto, esse pão é parte interna de tudo, o que é alimento de Malhut. E está no segredo supremo de Zerampim como próprio. O pão que estava no templo e o alimento desse rosto que estão em Malhut, o que significa que é extraído do alimento que ele recebe das 12 faces de Zerampim, como mencionamos acima. A comida e o sustento que emerge para o mundo vem deles e habita naquela mesa que está no templo. Esta mesa, que é Malhut, Shulhan, que é Malhut, recebe alimento e sustento dessas faces supernais, as 12 faces de Zerampim, e a Malhut, que extrai alimento do sustento dessas faces internas de Zerampim. O alimento que ele tira é aquele pão que foi mencionado, que estava no templo, por isso esse pão é chamado pão da face, né? É o pão quente, que é colocado sobre a mesa e foi retirado de lá quente. Já estabelecemos isso em relação ao versículo. No dia em que foi tirado, 1 Samuel 21:7, por causa dessa mesa, uma pessoa deve guardar os segredos da sua mesa de todas as maneiras que dissemos. Rabi Eleazar abriu a discussão dizendo: seja sempre brancas as suas vestes, né? Que as suas vestes sejam brancas e não falte óleo em tua cabeça. Correlete 9:8. Essa passagem foi estabelecida, nós aprendemos, o santo bendito seja ele, criou o homem com o segredo da sabedoria e o fez com grande artesanato. Soprou nele a alma da vida, Neshama, quer dizer, para que conhecesse e contemplasse a misericórdia ou os mistérios da sabedoria e conhecesse a glória do seu mestre. Como está escrito: todo aquele que é chamado pelo nome, porque eu criei para minha glória, para minha kevod, eu tomei, sim, eu o fiz. Shayahu 43:7. Porque eu criei para minha kevod, é preciso, e aprendi o segredo de porque criei para minha glória, para minha kevod. A glória de baixo, que é o segredo do trono sagrado, ou seja, Malhut. Foi construída acima apenas pelo trabalho do povo desse mundo. E a palavra Kevod, como a gente já falou várias vezes para vocês, tem gematria 32, tá vendo? Kevod, Kaf, Beit Kaf aqui, ó, 22, né? Perdão, Kaf Beit 22,
o Vav, aqui no meio 26, e o Dalit, né? Então, veja, ó, 20, 22, 26, com 4, 32 caminhos de Kabbalah. Somente através desse caminho é que é possível construir. Quando as pessoas são justas e piedosas, é outro fator importante. Sabemos fazer correções por causa da Kevod, que é Malhut. Veja, essa Kevod é Malhut. Como mencionamos acima, está escrito, porque eu o criei para a minha Kevod, os 32 caminhos de Kabbalah, significando por causa da minha Kevod, para que estabeleçam com fortes pilares, os que são Hesed, Gevurah e Tiferet, e adornem com ornamentos de adorno de baixo, o que significa que eles criam Ma'in e Kuvim, águas femininas, e de baixo, a fim de desenhar morrim, ou seja, sabedorias, ou descidas espirituais de sabedoria, nela que se chama adornos, a fim de que esta minha Kevod seja elevado no mérito dos justos que estão na terra. Então, não haverá outro mérito senão dos sadiquins que estudam a Torá. Portanto, eu os criei semelhante a Kevod Suprema, a glória suprema. A glória que a gente tem que falar, porque é a forma que vocês vão entender, mas é kevod, não é glória. Essa palavra não existe no hebraico. Então, veja, que é a glória suprema, eu os criei semelhante a kevod suprema, é a mesma coisa, dois reis, o rei de Biná e o rei de Malhut, que é Biná, que se tornou Rorimá novamente, pois este Rorimá é chamado de 32 caminhos de Rorimá e também de kevod. Então, numericamente, em 32, esses adornos estão nele, pois em Briá, ou seja, no mundo de Beriá, criação, o lado esquerdo significando a coluna esquerda de Biná, da qual é extraído o Rorimá. Uma vez que o homem está na terra e tem que emendar a minha Kevod, que é Malhut, fiz nele os vasos para Kevod suprema, que é Biná, pois há também na criação do homem. Portanto, eu criei o aspecto de Neshama. Veja, o Neshama, por que Neshama? Porque o aspecto de Neshama é o que está em Biná. O homem se ligou lá, senão ele não se liga, não tem pré-vida desse corpo, não. Veja, então, essa Kevod sublime, que é Biná, contém Yetzirah, né? Ou seja, formação, que é a luz de Hassadim, e é o aspecto de Rua, que é desenhado na coluna da direita de Biná. Portanto, eu o formei e coloquei esse aspecto no homem, para que ele esteja na terra. É semelhante à Kevod suprema, que é Biná. Essa Kevod sublime tem a Siá nele, que é Malhut. O mundo de Asiá é o Biná, Beriá, o mundo da criação, Asiá é o mundo da ação, né? O mundo da ação superior, quando a gente passa do nível de alma, né? Sai do nível da alma de Barra Hamit, né? E sobe para outro nível de alma, como nós vimos. Então, eu fiz para que ele seja semelhante daquela Kevod suprema, ou seja, o Nefesh tem que subir. E abençoe a Kevod inferior, que é Malhut, ou seja, o rei superior abençoe o rei inferior com esses caminhos de Torá. Como sabemos, dentro dessa Kevod suprema, que é Biná, existem esses três também, Beriá, Etzirá e Asiá. Ele está perguntando aqui. Está escrito, eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço paz. Isaiah 45:7. Eu formo a luz refere-se a Etzirá, e criar trevas refere-se a Beriá, uma vez que o lado esquerdo, não é, Biná, como mencionado, contém escuridão diante dele. Une a coluna direita, eu faço a paz, refere a Siá, e esta é a Kevod superior, que prepara e abençoa e supre todas as necessidades da glória inferior, que é Malhut. Então, veja, mais uma vez, mudando todos os aspectos aqui, não é? Daquilo que foi construído, tudo isso tem a ver com sefirotes e mundos espirituais. Veja, vamos repetir aqui. Eu formo a luz, refere a Tsirá. Cria trevas, refere-se a Beriá, já é um nível, né, de Yesod.
uma vez que o lado esquerdo de Biná, como mencionado, contém escuridão diante dele, que é muito mais elevado que essa Sefirot muito elevada, e une a coluna direita. Eu faço paz, refere-se ao mundo aqui da ação superior, e esta é a Kevod superior, que prepara e abençoa e supre todas as necessidades, e Kevod inferior, que é o próprio Malhut. Ele faz tudo isso. Da mesma forma, ele criou o homem na terra, que é semelhante, não é? Bearetz é semelhante, àquela glória, aquela Kevod sublime, para que ele organizasse essa Kevod, que é Malhut, dentro desses 32 caminhos de ensinamento, para que fosse combinada de todos os lados. A Kevod suprema tem nela essas três: Briá, ou Beriá, mundo da criação, Yetzirá e Asiá, mundo da formação e mundo da ação. O homem abaixo tem nele esses três. Veja, o homem abaixo tem esses três: Beriá, Yetzirá e Asiá. E dessa forma, essa Kevod Malhut será composta de cima e abaixo, significando o divinidade do homem, para ser perfeita por todos os lados. Feliz é a pessoa que merece, através das suas ações, ser assim. Em referência a isso, está escrito que suas vestes sejam sempre brancas e não falte óleo em tua cabeça. Correlete 9:8. Assim como a Kevod suprema não é sonegada do santo óleo da unção, que é o segredo do fluxo de aba que é destinado ao mundo vindouro, não tem nada a ver com óleo aqui, azeite aqui. Isso são questões espirituais, que é Biná. Veja, então, veja, vamos ler de novo. A glória suprema, que eu vou de suprema, não é sonegada do santo óleo da unção. O que é o óleo da unção? É o segredo do fluxo de Abba, de Rohimá, que é destinado ao mundo vindouro, que é Biná. Assim, um homem cujas ações estão constantemente sendo embranquecidas, estão constantemente sendo embranquecidas, esse óleo de unção nunca lhe será retirado, que é o fluxo de água. Veja, não tem aquela coisa de perpetuidade, não tem aquela coisa, estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, já fui. Isso é ego. O tzadik, o cabalista, ele está sempre buscando consertar, e ele está sempre andando de cabeça baixa, porque ele não sabe o quanto tem que consertar. Eu preciso, ou até sabe. Quando você vê pessoas falando, eu sou justo, um grande tzadik, e etc, etc. Né? Às vezes o tzadik até tem que aceitar. Por que ele aceita? Para que ele não diminua a Torá. Não, tá, eu sou um grande tzadik, sou justo, tá, muito porque se ele falar, não, eu não sou tzadik, não sou justo, e aí as pessoas taxam ele de quê, né? Mas dentro dele mesmo, ele não acha isso. Ele não acha que é justo, ele não acha que é cabalista, ele não acha que é nada. Ele sabe que precisa ter humildade, muita piedade divina. Então, essa é uma construção, não é? Veja, pelo elevado, a Torá ele aceita as nomenclaturas, mas dentro dele não é para o ego dele, não é para ele mesmo, é para o Boré, é porque, se me chamarem de uma coisa negativa, não é? Então eu estou ferindo a Torá. Então, por conta da Torá e por conta do Boré, tudo bem, deixa que as pessoas pensem em tudo, por elevação da Torá, de bom, não de ruim. Seguindo aqui, então. Como uma pessoa merece se deleitar com esse prazer sublime no Éden? É que a recompensa de Abba sobre a sua mesa. Aqui uma pergunta. Isso assim como ele dá prazer sobre a sua mesa, seu churram, as almas dos pobres, como está escrito, e satisfação à alma frita, Ishayahu 58:10. Veja, então aqui ele está falando exatamente de um nível de alma. Vamos ver aqui, Ishayahu, vai ficar mais fácil para mim a gente achar lá no texto, 58:10. Veja, vamos ver aqui. Isaías 58:10 diz o seguinte:
Diz aqui, você oferece sua compaixão para o faminto, satisfaz a criatura faminta, então a luz brilhará nas trevas e a vossa escuridão será como meio-dia. Veja, nefecherra, tá vendo? Ó? Nefecherra, e mais uma vez ele fala de nefesh, tá vendo? Então, ele está falando aqui do nível de nefesh, tá vendo? Então, fala sobre luz, não é? E está falando exatamente sobre nefesh. Nefecherra, venefesh, ele ofereceu a compaixão para os famintos, né? Aqui está a palavra para faminto, tá vendo? Parece aqui que está faltando, ó, aqui a palavra iude, aqui no, né? Que gera aqui a palavra ni. A palavra ni, que é faminto, tá vendo? Ó, faltou o iude e foi trocado por um rei aqui. Dá a ideia de que o rei aqui é o rei de Malhut, não é? Hipoteticamente falando. Então, veja, então é nefesh, ó, está escrito, é a satisfação da alma aflita da nefesh, depois está escrito, então te deleitarás em Hashem. Isso já no próprio versículo 14 aqui de Shayahu 10. Veja, o que é dito aqui no final, se você seguir o que está escrito na Torá, então você poderá procurar o favor de Hashem, e colocarei nas alturas da terra, e deixarei desfrutar da herança do seu pai Jacob diante da boca de Hashem. Né? Surgiram dois sinais aqui. Ó. Então, veja, Azor, ou As, Tite a Neg ao Adonai, Verhareveteira ao, aqui fala Beamite, ou Beamute, Aretsi, Etz Beretzi Halatirha, Nahalati, Yaakov, Avirra Ki, Pi Adonai, tá ver? Então, sairá aqui, ó, direto da face de Adonai as palavras. Veja, as palavras que são santas dentro da Torá. Então, o Eterno, ele tem uma promessa e um compromisso com essa Torá, né? Agora, existe sempre um mandamento que a gente fala para vocês, que é um mandamento que não se deve cochilar. Esse mandamento não se deve deixar com que o nosso ego cresça sobre ele. Existe um mandamento que é incrível, porque ele primeiro, ele abre um livro, um dos livros mais lidos, eu acredito, da Bíblia, que é o livro de Terrilim. E no livro de Terrilim, ele fala exatamente isso, para que a gente preste atenção, veja, que a gente olhe, não é, que a gente possa ser feliz, que a gente possa dizer e não seguir o conselho dos ímpios, não estude essa Torá, nem tomar o caminho dos pecadores, ou se juntar à companhia de insolentes, mas, em vez disso, o ensino de Adonai é o seu deleite. Ele estuda, né? Veja, ele estuda a Torá, Kiim, Betorat Adonai, Hafto, Utorato, Regue, Yomam, Velaila. Ele estuda a Torá tanto nos dias, ou de dia, não é? E ele estuda a Torá à noite. Mais uma vez, o conselho do Eterno para Yehoshua é o seguinte: veja como que as coisas elas têm que se completar em cima desses detalhes. A gente está sempre repetindo, Moré, mas o senhor sempre repete isso, não repete, eu não aguento mais ouvir isso. Estude a Torá de noite. O processo aqui não é o quanto eu falo, é se você está botando isso para se cumprir. É porque agora a gente já não tem mais quase estudantes de madrugada. É que agora as pessoas já começaram a esmorecer. Veja, e existe uma coisa escrita aqui, não é? Muito importante que a gente deve entender dentro dessa Torá. Veja, o Eterno fala, seu território se estenderá desde o deserto e do Líbano até o grande rio. Isso tudo é espiritual. Do rio Eufrates, no leste, veja, Tiferet, todo o país da Tita até o Mediterrâneo, mar oeste até Malhut. Ninguém será capaz de resistir a você enquanto você viver, como estive com Moshe, Hashem falou para Yehoshua. Assim estarei convosco. Eu não vou falhar com você ou abandoná-lo. Ser forte e resoluto, porque repartirás este povo a terra que jurei ao seu pai, para atribuir a eles.
mas vocês devem ser muito fortes. Veja, vocês, Hak Hazak, veja a palavra Hak aqui com rei, o Reish e o Kuf, duas letras que têm uma complexidade, mas vocês devem ser muito fortes como Hak contra Hak Hazak, que são as letras que pegam a palavra Shin, a letra Shin, e vão causar idolatria em relação a essa Torá. Veja, então, aqui exatamente, ó, fino, magro, etc., vocês devem ser muito fortes. É por isso que toda fim dos livros da Torá, nós falamos Hazak, Hazak, Vetna Hazek, fortalecei, forte, forte, sejamos fortalecidos. Então, não pode deixar cair, não pode deixar de rezar, não pode deixar de acordar. A mesa é todo dia, todo momento, ela tem que ser alimentada de Torá, porque a casca de alho dessas forças aqui estão quase rompendo. A todo momento elas estão rompendo, e é uma força descomunal em relação àqueles que não estudam a Torá. Então, vocês devem ser muito hazak, muito forte, resolutos, para observar fielmente todos os ensinamentos do meu servo Moshe, que ele lhe ordenou. Não é outro mandamento, não é outra lei, não é outra Torá, não é uma sensação, não é um stand-up, não é alguém que vai falar uma palavra bonita, é Torá. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido onde quer que vá, porque se quebra-se isso, no último livro de Malahim, a mesma coisa é falada. O último livro do Taná, o Taná ele tem 24 livros. A gente já falou 24 horas do dia. Não tem mais, através de gematrias a gente viu, não tem mais livros da Torá. Aqui no 3.6, né, diz o seguinte: pois eu não mudo, não mudei e não irei mudar. Eu não reencarno, eu não sou homem, nem filho do homem, eu sou uma essência só, eu mantenho todo o universo, eu não mudo, a minha Torá não muda e os meus mandamentos não mudam. Estudem a Torá de noite. Não mudo, não adianta ninguém vir com papo fiado, conversa fiada, porque agora eu estou tomando remédio, porque agora eu não aguento mais, porque eu estou sendo muito provado. Sejam fortes, resolutos, e estudem essa Torá de noite. Os maiores, quem são os maiores? Os justos, os estudantes de Torá, leitores de Terrilim intermediários, e existem aqueles que são da mesa do vômito. Então, veja, não mudo. E mais no final ele diz aqui. Então, depois ele chega no final, ele diz aqui o seguinte, olha que coisa importante. Ele diz aqui, no final, eu acho que já no último versículo, olha, diz aqui, ó, que ele mandará Eliarro, né? Eliarro vai apontar Mashiach, e ele diz aqui que ele enviará esse profeta. Lembrai-vos dos ensinamentos do meu servo Moshe, a quem encarreguei no Horebe as leis e regras para todo Israel. Veja, Zahor, Torati, Moshe, Avadia, She, Seveti, Oto, Behorev, Elko, Israel, Hukim, veja as leis que a gente falamos antes, as leis suprarracionais e também as leis racionais, Mishpatim. Lembrem dessas leis, não esqueças, não troques, lembre-se delas. Outro fator importantíssimo, um outro fator muito importante, que eu vejo as pessoas deixando de entender. Isso, se não me falha a memória, está aqui, que diz o seguinte: se você obedecer a Deus, Adonai, observando fielmente todos os mandamentos divinos que eu ordeno para você, seu Deus o colocará acima de toda a terra. Todas essas bênçãos virão sobre você, estarão em vigor, e você apenas dê ouvidos à palavra do seu Deus, Adonai. Bendito serás na cidade, bem-aventurado serás no campo.
Bendito serás no seu fruto, do seu fluxo desde o ventre dos teus produtos da terra, e a descendência do teu gado, o parto do teu rebanho, o parto do teu rebanho. Bendito serás o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será na tua vinda, bendito estarás nas tuas idas. Adonai derrotará os seus inimigos que atacarem, marcharão contra ti por um único caminho e fugirão de ti por muitas estradas. Adonai ordenará a bênção para você sobre seus celeiros, sobre todos os seus empreendimentos, e você será abençoado na terra que seu Deus está lhe dando. Adonai estabelecerá como povo santo, Hashem, como foi jurado a você, se você guardar os mandamentos, se você guardar os mandamentos de Hashem e andar nos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que o nome de Hashem seja proclamado sobre vós, e eles ficarão com medo de vós. Adonai lhes dará prosperidade abundante em sua descendência, desde o ventre, a descendência do seu gado, o produto da sua terra, que vos jurou aos seus pais que lhes daria. Adonai abrirá para você o tesouro abundante do céu para fornecer chuva para a sua terra e seu tempo, e abençoará todos os seus empreendimentos. Você será credor de muitas nações, mas não devedor de nenhuma. Adonai fará de você a cabeça e não cauda. Você sempre estará no topo, nunca na base. Apenas obedecer e observar fielmente os mandamentos de Adonai que ordena você hoje. E não vos desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje ordeno, e vos voltareis para a adoração de outros deuses. Mas se não obedecerdes ao vosso Hashem, observando fielmente todos os mandamentos, a lei que hoje eu vos ordeno, todas essas maldições virão sobre vós como estarão em vigor. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito será o cesto da tua tigela de amassar. Maldito será o fluxo desde o ventre do teu produto da terra, do parto do teu rebanho, do parto do teu rebanho. Maldito será a tua vinha, maldito será a tua ida. O Adonai lançará contra ti calamidade, pânico, frustração em todos os empreendimentos que empreenderem, de modo que em breve serás totalmente exterminado por causa da maldade de me abandonar. Adonai vai falar com que a peste se apegue a você até acabar com você na terra que você está entrando para possuir. Adonai vai atacar com tuberculose, febre, inflamação. Com calor escaldante, seca, com praga, mofo, eles os perseguirão até que você pereça. Os céus acima da sua cabeça serão cobre, e a terra debaixo do céu de você ferro. Adonai fará pó da chuva da sua terra, pó para a chuva da sua terra. A areia cairá sobre ti do céu, até que você seja exterminado. Adonai colocará para derrotar seus inimigos, marchará contra ele por um único caminho, mas fugirás dele por muitas estradas, e tomarás um homem para todos os reinos da terra. Os vossos cadáveres se tornarão pastos para todas as aves dos céus e para todos os animais da terra, sem quem os assuste. Adonai vai atacar com inflamação egípcia, com hemorroidas, cicatrizes, furúnculos e coceira que você nunca se recuperará. Adonai o atingirá com loucura seguida de desânimo. Você deve tatear ao meio-dia como o cego tateia no escuro, mas não prosperará em seus empreendimentos, mas será constantemente abusado e roubado, e ninguém para te ajudar. E se você, um homem, pegar o preço de uma noiva por uma esposa, outro homem desfrutará. Se edificar de uma casa, não nela habitarás, e se plantar uma via, não se farás. O vosso boi será batido diante de vossos olhos, mas dele não comereis. O teu jumento será agarrado diante de ti e não te será devolvido. O seu rebanho será entregue aos teus inimigos, sem ninguém para ajudá-lo. Seus filhos e filhas serão entregues a outro povo. Enquanto você observar, os teus olhos se esforçarão constantemente por eles, mas tu serás impotente. Um povo que não conheces comerá o produto da sua terra e todos os seus ganhos. Você será abusado e oprimido continuamente, até que você enlouqueça com os que os olhos contemplam. E Adonai irá afligi-lo nos joelhos, nas coxas, na inflamação severa, na qual nunca te recuperarás a sola do pé do topo da cabeça. Adonai levará e ao rei que estabeleceu sobre vocês para uma nação desconhecida de você ou de seus antepassados, onde você servirá a outros deuses de madeira e pedra. Você será uma consternação, um provérbio entre todos os povos para os quais Adonai o levará. Ainda que leve muita semente para o campo, colherás em pouco, porque o gafanhoto consumirá. Ainda que plante vinhas e cultiva, não tereis vinhos para beber, nem para armazenar, porque o verme devorará.
Ainda que tenha oliveira, todo o seu território não terá azeite para a unção, porque as tuas azeitonas cairão. Ainda que gere filhos e filhas, eles não ficarão contigo, porque se irão para o cativeiro. O grilo tomará conta de toda a árvore, o produto da sua terra. Os estranhos no meio de ti subirão cada vez mais acima de ti, enquanto tu desce cada vez mais. E eles serão seus credores, mas você não será deles. Eles serão a cabeça e você será a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês, elas perseguirão e alcançarão, até que você seja exterminado, porque você não deu ouvido a Hashem e não guardou os mandamentos das leis que lhe foram ordenadas. E elas servirão de sinais e provas contra você e sua descendência para sempre, até no mundo vindouro. Porque você não serviria a Deus com alegria e alegria por abundância de tudo. Veja, não é só servir. Você não serviu com alegria, você não serviu com força, você não serviu com abundância de tudo. Sempre era o pior para o eterno. Em menor tempo, sempre indo ao eterno pedindo as coisas. Você terá que servir com fome e sede, nu e faltando tudo, ao inimigo que Adonai soltará contra você. E a gente sabe que é dom. Deus porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que você seja exterminado. Adonai trará contra você uma nação de longe, de confins da terra, e descerá como águia, uma nação cuja língua você não entende. Uma nação implacável que mostrará os influentes sem consideração e os vulneráveis sem piedade. Ele devorará a prole do seu gado, o produto do seu solo, até que você seja exterminado, não deixando nada de trigo, do vinho, do azeite, do parto, dos seus rebanhos, etc. E aí vai em frente. Então, gente, por que eu estou falando isso? O que acontece? As pessoas começam a estudar a Torá começa a abrir portas, as pessoas arrumam emprego, casam, têm bens, começam a trabalhar, e etc. E aí esquecem do Senhor Eterno Deus. Elas esquecem de estudar a Torá, elas priorizam aquilo que elas achavam que era uma bênção, por isso que a Shem fala, olha, cuidado quando os seus celeiros estiverem cheios, cuidado quando você estiver confortável, cuidado para não se desviar dessa Torá, cuidado para que na tua mesa, gente, isso não é brincadeira, não falte Torá, porque se faltar, tudo isso aí que são forças negativas vai entrar. E quando você vê, pode acontecer algo como aconteceu no Holocausto. O que aconteceu no Holocausto? Perto aqui, já tínhamos a ciência evoluída, direitos animais, Hitler tinha até um cachorro que ele cuidava muito bem, vivia assim em Amsterdã, lá se chamava Nova Jerusalém, de tão evoluídos. Os judeus eram extremamente ricos, donos de empresa, tudo parecia seguro, ninguém queria saber de Torá. Hoje é a mesma coisa, ninguém quer saber de Torá, e quando quer saber de Torá, quer saber meia boca, meditação para isso, meditação para aquilo, agora Deus vai me dar um sinal, Deus vai me dar aquilo, mas na Torá já está indicado aquele que segue a lei, seja forte, estude a Torá, enche a sua mesa de Torá a todo momento, não descanse. E aí sim, nós poderemos, então falar com Hashem, nós realmente estamos fazendo o nosso máximo. Mas será que fazemos? Quando nós nos colocamos para estudar, o dia todo nós fazemos um estudo de excelência, ou estamos procurando uma profecia, um milagre, isso, aquilo, ou estamos buscando força para estudar a Torá? E se não estamos tendo força para estudar a Torá, o que está acontecendo? A nossa mesa está imunda, é a verdade. Aí fechamos nosso dia, um vídeo de uma descoberta científica, um vídeo disso, daquilo, um novo crime que aconteceu na sociedade, e etc. E vamos encaixando essas ideias, um novo amor, uma pessoa que eu gosto de conversar 24 horas, 2 horas, 3 horas, com coisas que não tem nada a ver com o Torá. E aí? Quem é que está em falta? Eu ou o Boré? Eu estou fazendo o meu papel com o Boré? E se as pessoas não estão tão próximas da idolatria, que não se sabe? Porque tudo isso aqui são forças espirituais.
A gente pensa, poxa, mas o Eterno vai fazer? Não, ele vai se retirar, ele não é obrigado a ficar aonde ele predeterminou um assunto e as pessoas fazem ao contrário. Então ele não fica. Veja, ele não é um invasor. Agora, continua aqui, gente, olha que legal, né? Então, a gente quer dizer, a gente já acabou, eles se deitarão em Hashem. Mas cuidado que quando você se deleitar, você não chegue, gente, a um nível de abandonar a Torá. Não chegue a um nível de sair da Torá. Então, de quem é a culpa? Do Boré ou nossa? Não leve essa Torá na brincadeira. Não leve, porque o mundo espiritual é uma coisa muito séria. E ele ataca, ele existe. A gente viu no último livro, no estudo da Torá, dizendo o seguinte: se nós pudéssemos abrir os olhos e víssemos o mundo espiritual, nós estaríamos loucos. Nós pegaríamos a Torá, colaríamos todos os livros da Torá no nosso corpo, para a gente andar pela rua falando de Torá. Pode ser qualquer versículo, grave um versículo, ande com ele no seu celular, ao tempo que você vai ficar distraído com outra coisa, leia a Torá, proteja a sua alma. Porque a Torá, ela está falando de coisas muito grandes, muito elevadas, e que cabe a nós mantermos esses estudos da Torá de madrugada. Não é, né, pelo bem do Boré, o que nós devemos desejar, mas é para o nosso bem.